Olá, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesse dia, nessa noite. Nós estamos vivendo momentos difíceis, o mundo inteiro passa por um momento difícil diante dessa enfermidade que surgiu há algum tempo e está assolando o mundo. É um vírus, chamado Covid-19 ou coronavírus, que tem perturbado, tem tirado a nossa paz, a nossa alegria, tem tirado muitas pessoas do trabalho, Estão todos trancados dentro de casa, muitos apavorados. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Se eu quero ler um versículo, a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, e o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Glória a Deus. Para ser sincero, deixa eu tirar o óculos. Eu estava um pouco preocupado também, como todos, eu creio que todos os brasileiros, todos nós, do mundo inteiro, estamos preocupados com essa doença, E comigo não é diferente. Desde de sábado que eu estava muito preocupado, estava mais aqui por casa. Mas Deus falou comigo para que eu ficasse tranquilo, para que eu descansasse nele. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração, eu quero compartilhar com vocês, aquele que ouvir, que abrir esse vídeo para ouvir essas palavras. Eu estava muito preocupado e orava a Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo: Você tem observado como que estão as crianças do mundo inteiro? Você tem ouvido falar que tem alguma morte de criança? Aí eu comecei a pensar e me preocupei com aquilo e comecei a buscar alguns vídeos que falassem sobre morte de criança. Por conta desse vírus, dessa doença. E eu comecei a ver que era zero, As crianças estão imunes desse vírus. Por isso que Jesus falou: Deixe que venham minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Aí foi quando eu percebi que no meio de tudo isso não tem outra coisa a não ser a mão de Deus sobre a terra, sobre o povo da terra. E eu pesquisava alguns vídeos ali e via que as crianças estavam imunes dessa doença, estavam protegidas desse mal. E quando eu fui, isso foi de terça, de segunda para terça. Quando foi na terça-feira, eu abri um vídeo. Quando eu fui almoçar, eu pensei, durante o tempo que eu tiver almoçando, eu quero abrir um vídeo aqui para ver o que está
o que está falando sobre as crianças. Não, nem era sobre criança, mas coincidentemente eu abri um vídeo e uma repórter estava entrevistando um médico. E ela perguntava exatamente sobre as crianças. E ela falava: o que o senhor tem a dizer sobre as crianças? E o médico falava com aquela repórter que misteriosamente ou surpreendentemente as crianças estavam sendo poupadas desse vírus. E segundo o médico, ele falava que as crianças têm uma imunidade baixa. Imaginou, irmãos, os bebês de recém-nascido, ou até mesmo de 1 ano, de 2 aninhos, são frágeis a qualquer, e principalmente esse tipo de doença, né, que envolve o pulmão, né, que envolve gripe, resfriado. As crianças facilmente elas pegam esse tipo de doença, febre, né, é uma coisa comum, muito comum entre as crianças. E depois que eu fui ver, é por isso que suspenderam todas as aulas, né? Para que as crianças não trouxessem os vírus para dentro de casa, porque o medo daquele povo, do povo, né, do mundo inteiro, dos governantes, era esse medo, que as crianças trouxessem o vírus para casa. Então por isso que eles suspenderam todas as aulas das crianças, tiraram, fecharam os colégios, as faculdades, enfim. Mas o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é poderoso e ele faz essas coisas para mostrar para nós o seu poder, para mostrar para nós o quanto ele é poderoso. Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Ele pega as coisas loucas desse mundo, né, para confundir as sábias. A palavra que eu tenho para você que ouvir, que abrir esse vídeo, acalma seu coração. Deus está no controle de tudo. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore, a não ser com a tua vontade. E com certeza, a nossa vida tem muito valor para Deus. Você que é um cristão, você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, tem colocado a sua vida na presença de Deus. Hoje os cultos estão suspensos, né? Até a segunda ordem. As igrejas estão transmitindo os cultos agora pela internet. Os templos estão fechados. Mas você que está na sua casa, mas você tem a sua vida no altar de Deus, acalma o seu coração, fica tranquilo. Não vai acontecer nada com você, não vai acontecer nada com a sua família, com seus filhos. Talvez você está preocupado com as suas crianças. Fica preocupado não, Deus está no controle de tudo. E você que não está na presença de Deus, né? Que ainda não é evangélico, ou talvez você se afastou da igreja. Hoje, nos últimos dias, a gente vê as igrejas muito vazias, né? Às vezes ali nos cultos, principalmente da sexta-feira, poucas pessoas participando dos cultos, né? Os cultos de ensinamento. Eu sou da Assembleia de Deus. E na sexta-feira é o culto de ensinamento. E a gente vê um número muito pequeno de pessoas ali participando, inclusive de pessoas que moram muito próximo da igreja. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você também. Em 2 Crônicas, no capítulo 7,
a Bíblia fala que se o meu povo, né, se eu enviar a fome sobre a terra, ou a peste sobre a terra, ou se eu fechar a janela do céu e não mandar chuva, né, ou se eu enviar fome sobre a terra, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se arrepender, se converter do seu mau caminho, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Essa é uma promessa de Deus para nós. Então é momento de nos refletir, de pensar na nossa vida, como que temos estado na presença de Deus. É momento de reflexão, de buscar a face do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Fica com essa palavra, acalma seu coração. Não se preocupe. Deus está no controle de tudo. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.